Mateus 21, versículo 21. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21. Encontraram? Quem encontrou? Diz assim, olha. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade, eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha só, pessoal. O Senhor Jesus, ele estava ensinando com respeito à fé. E quando se fala de fé, nós estamos falando de Deus. Deus, ele trabalha com a fé. Tanto que as Escrituras diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele vai recompensar aqueles que o buscam. Então, quando nós decidimos crer em Deus, não é apenas uma crença artificial onde nós falamos assim: ah, eu creio em Deus, eu sei que Deus é tudo. Não, não é isso. A fé em Deus, ela é vista através da obediência para com a sua palavra. Quando a pessoa ela tem fé em alguém, então ela acredita na palavra daquela pessoa. Quando a pessoa vai no médico, então ela vai e ela tem aquela fé de que o médico vai receitar, o que o médico vai falar com ela é algo verdadeiro. Então ela faz tudo, ela coloca a coisa à risca, porque ela diz assim: não, o doutor falou. A doutora o quê? A doutora falou. Só que quando se trata da palavra de Deus, nem todo mundo tem essa certeza, essa confiança, essa entrega de que o que está escrito aqui é para acontecer e Deus quer fazer acontecer na minha vida. Mas, para que isso aconteça, eu também tenho que corresponder. Como? Numa obediência. Por isso, esses dias, temos falado até com respeito de Abraão. Que Deus falou com ele, ele se tornou o pai da fé, porque partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito. O que Deus falou com ele, ele foi prontamente o quê? Em fazer. Isso ele demonstrou a fé. Ele demonstrou a fé para com Deus. Então a minha fé, ela é vista através do que eu faço. Só que muitas pessoas têm tido a fé anulada, como? Por causa da dúvida. As dúvidas das pessoas fazem elas anularem a sua fé. Está dando para entender ou não? Quem me compreende? Vou lhe dar um exemplo. O Senhor Jesus falou assim, ó: se tiveres fé, mas não duvidar. Eu falei de Jairo. A Bíblia fala que Jairo, ele foi até Jesus e ele falou assim: Senhor, eu preciso que o Senhor coloque as mãos sobre a minha filha para que ela venha viver. Eu acredito que só o Senhor colocando as mãos sobre ela, ela está enferma, ela vai se levantar. Olha a fé desse homem. Uma pessoa para falar isso, tem ou não tem fé?
tá bom, Jesus falou, eu vou curá-la, vamos até lá. Estavam descendo ambos. De repente, vieram alguns da casa do chefe da sinagoga e falaram para eles, olha, não incomode mais o mestre, a sua filha acaba de morrer. É normal que com a palavra dessa agora, a pessoa fique em desesperança. Toda a esperança que ele tinha, em um só momento, foi tudo por água abaixo. Por quê? A sua filha morreu, não incomode mais o mestre, então agora toda aquela fé dele, em um minutinho, acabou o quê? Ou melhor, não acabou. Por que não acabou? Porque Jesus olhou para ele e falou assim, ei, para aí. Claro, não foi com essas palavras. Mas Jesus falou assim, olha, não dê ouvidos a isso. Crê somente e a sua filha será salva. Ele tinha duas alternativas. Colocar aquela palavra ou acreditar no que Jesus estava falando para ele. Crer na palavra do Senhor Jesus. O que estava acontecendo era verdadeiro, não era pegadinha, era algo sério. Os homens vieram trazer a notícia para não precisar mais ele se preocupar em ficar chamando quem? Jesus. Mas o Senhor Jesus falou para ele que a filha dele ainda poderia viver. Então, quando eu creio na palavra de Deus, não importa as circunstâncias. Foge a lógica. Deus não está regrado a nada desse mundo. Quando Deus me dá uma palavra, ou quando Ele fala algo comigo, isso é independente de qualquer que seja a situação que eu venha estar vivendo ou passando na minha vida. Por isso que a fé de Abraão é uma fé fora da normalidade, porque sendo ele velho, sendo ele a esposa estéril, sendo ele uma pessoa avançada ali em idade, ele creu em Deus, deixando tudo para trás, em obediência àquela voz, àquela palavra. Jairo tomou a mesma atitude, eu vou crer no que o Senhor está falando comigo. Vamos então. E quando desceu até lá, se você conhece a história, a senhora vai ver, o senhor vai ver que Jesus ressuscitou a filha de quem? Mas, pela normalidade, tinha como isso acontecer? A fé tem a ver com as coisas que nós ouvimos? A fé tem a ver com as coisas que nós vemos? A fé na palavra de Deus é a fé para com o sobrenatural. E é aí onde as pessoas se perdem. Porque diante do que elas veem, diante do que elas ouvem, elas permitem que a dúvida se instale. E Jairo poderia dizer assim, mas como que a minha filha agora vai ressuscitar? Como o que eu quero vai poder o quê? Não, ele ignorou tudo que estava ao contrário e ele decidiu crer no que Jesus falou para ele. Se eu não buscar a Deus com essa fé, eu jamais vou receber transformações na minha vida. Eu jamais vou poder ser curada. Eu jamais vou poder ser liberta. Eu jamais vou poder alcançar uma família transformada. Porque todas as bênçãos de Deus é pela fé. E aí no livro de Tiago a gente lê o que está escrito assim, ó. Olha, Tiago capítulo 1, no versículo 6. Peça, porém, com quê? Em nada o quê? Porque o que duvida
é semelhante ao quê? A onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí, tá vendo? Não pense tal homem que receberá do Senhor. E por que que ele não vai receber de Deus? Porque a fé dele é oscilante. A onda do mar, ela sobe e desce. Não é assim? Sobe e desce, ou baixa. Ela está sempre variando. E, infelizmente, nós temos muitas pessoas assim. Elas estão na igreja, olha, mas elas estão assim, ó. Elas vivem variando. Elas ainda não são firmes na sua fé. Elas não sabem ser constantes na sua fé. Elas ainda não são estáveis na sua fé. E o pior de tudo, não apenas elas não alcançarão de Deus, como diz aqui, homem de quê? Lê comigo aí, homem de quê? De ânimo doble, é inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 7 fala: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, porque é pela fé que alcançamos as bênçãos de quem? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o pior não é isso. O pior não é apenas não alcançar. O pior é que a pessoa própria, ela passa a não ter vida. Porque a fé, por nos dar esperança, ela é uma força emocional, espiritual dentro de nós. A fé é Deus em mim, me sustentando diante dos meus problemas. Mas quando eu vou definhando na minha fé, então eu estou permitindo também que a minha vida comece a definhar. A senhora mesmo, o senhor mesmo, eu penso que tem essa experiência. Quando você chegou na igreja, você chegou cheio de problemas, vivendo situações difíceis, e aí você começou a usar a fé, e nisso que você começou a usar a fé, começou a lutar, começou a perseverar, para que as coisas se tornassem como? Diferente, você foi vendo Deus agir na sua vida. Você foi vendo, sabe, os seus caminhos se abrir, a sua família começou a mudar, você começou a prosperar, portas começaram a se abrir, emocionalmente você se tornou uma pessoa melhor, você passou a ter força, você passou a acreditar em si mesmo, você passou a acreditar que poderia vencer os problemas. Mas o diabo, ele quer justamente minar a fé da pessoa para que a pessoa novamente se torne refém dele. Como? Estando na dúvida. Porque a pessoa na dúvida, ela passa a ser escrava das situações. Ela passa a ser dominada pelas situações. Por quê? Porque ela não tem certeza de nada. Ela não vai ter força para nada. O que nos dá força é a certeza que há dentro de nós. Está dando para entender ou não? Fala, pessoal. Sério, faz assim, quem está compreendendo? O que nos faz ser forte é a certeza, é a esperança, é a confiança que nós temos. Se lembra quando Deus falou assim com Josué? Eu sou contigo. Moisés, meu servo, morreu. Agora tu vai se levantar, em outras palavras, sacode a poeira e você vai, sabe, a passar com o meu povo pelo Jordão. E olha,
ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu estarei com quem? Aquela palavra que Deus deu para ele, ele botou aquilo aonde? E ele se levantou cheio de quê? De fé. Deus é comigo. Não importa o que vier, Deus é com quem? Mas aí, e quando a pessoa vai se esfriando, que ela vai deixando de buscar, que ela já não recebe mais a palavra de Deus, mas agora só fica escutando as palavras desse mundo, ela já não tem mais essa força, ela já não tem mais essa certeza, ela já não tem mais, sabe, a quem se agarrar, a quem se assegurar. E por isso que a vida dela vai novamente decaindo. Então o mal trabalha com as dúvidas porque ele não quer que você tenha certeza do que Deus tem para você. Até mesmo da salvação. Tem gente que fala assim, será mesmo que Jesus vai voltar? Será mesmo que se eu morrer eu vou para o céu? Eu nunca vi alguém que voltou para dizer como é. Você já viu que quando a pessoa vai ficando na dúvida, ou vai ficando fria, o que é frio espiritualmente? Frio das coisas de Deus nela. A palavra de Deus, a presença de Deus, já não está mais como antes, quando ela estava sempre se alimentando, e por isso agora ela é fria. E nessa, como seria? Nesse esfriamento dela, ela só vai... Por exemplo, quem aqui já se afastou? A senhora já se afastou? A senhora também? Quem mais? Quando a pessoa se afasta é como? Como que é quando uma pessoa se afasta? Como foi para a senhora quando a senhora se afastou? Não. Como foi o momento que a senhora esteve afastada? Ruim? Por quê? Porque todos os problemas aumentam mais. Todos os problemas aumentaram. Se tinha muita falta. E não conseguia voltar. A senhora conseguia orar? Conseguia ler a Bíblia? Tinha vergonha de orar. Não conseguia nem falar com Deus. E a pessoa fica em completo estado de quê? Dúvidas. Olha o que ela falou. Tinha vergonha de orar. Era dominada por incertezas. Então a maior estratégia do mal para apagar aqueles que são de Deus é colocar dúvida. É colocar dúvida. Tem pessoas que ela vê o mau testemunho de alguém, seja de um pastor, de um diácono, de um obreiro, de uma pessoa, aí aquilo traz dúvida, ela pensa que todo mundo é igual, aí ela fala assim, não vou mais não. Não vou botar mais tanta fé como eu estava o quê? Já não acredito tanto depois dessa decepção. Verdade ou mentira? Fala, pessoal. Só que para Deus não muda em nada, só muda na vida daquele que deixa isso entrar dentro dela. Porque ela vai se afundando. Então eu tenho que cuidar minha fé como a menina dos meus olhos. O justo viverá pela fé. A minha fé representa a minha vida. A minha fé é a minha vida. Tem lugares que as pessoas não têm um templo para buscar como nós aqui. Mas elas se reúnem e elas ali buscam, elas leem a palavra junto, elas trazem para a sua vida o que Deus fala, porque elas sabem que é fazendo isso, vivendo pela fé, que elas vão ter vida. Nós temos que viver de fé em fé.
Nós não podemos mais retroceder. Paulo fala, nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma, mas nós somos da fé e avançamos para a conservação dela. Por isso que as Escrituras falam que aquele que põe a mão no arado, ele não pode mais voltar para trás. Agora que decidimos seguir o Senhor Jesus, agora que abraçamos a fé, é a cada dia cuidar dela, tratar dela para que ela venha estar cada dia melhor, mais forte. Porque se eu permito que a minha fé caia, se eu permito me esfriar na minha relação com Deus, você pode ter certeza, novamente você está permitindo o mal voltar para a sua vida. E os problemas voltarem. E o pior de tudo, a salvação da sua alma. Paulo falou assim, ó, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Nós temos que estar vigilante com a nossa fé. Se a minha mulher está caindo, eu vou tentar levantar ela. Mas olha, eu estou cuidando da minha. Se você está se esfriando, o problema é seu. Eu estou cuidando da minha fé. Se o meu filho está caindo, olha, eu vou te ajudar, vou orar por você. Mas olha, é individual. Cuida da sua fé. Cuida da sua vida com quem? Com Deus. Eu tinha uma amiga que vinha muito comigo na igreja, não está vindo mais. Ela sempre, a gente ia as duas juntas. Uma chamava a outra. Fulano, vai hoje? Tá bom. Tá hora a gente se encontra, a gente vai junto. Ela parou. A fé dela caiu. Estacionou. Se deixou levar. Meu Deus, não me deixa levar não. Eu vou continuar cuidando da minha fé. Porque o justo vai viver e não pode retroceder. Eu tenho que me cuidar todo dia. Eu tenho que me cuidar toda hora. Eu tenho que olhar para mim e ver se tem alguma coisa que está querendo me atrapalhar na minha fé. Eu vou tirar isso. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Ele esperou contra as esperanças, ele enfrentou vários desafios, mas ele não deixou de seguir o que Deus lhe orientava. A palavra de Deus. Ele creu e tudo Deus fez na vida de Abraão. Amém, pessoal? Amém? Fica na fé. Se de repente a senhora ou o senhor está aqui e vem se sentindo fraco, pede a Deus nessa noite para te avivar. Se de repente você tem deixado pensamentos te dominar, não olha para ninguém não. Não olhe para ninguém, pessoal. Não olhe para ninguém. Cuidado com as coisas que você escuta na internet que venha influenciar a sua fé de uma forma negativa. Se tem coisas que te traz dúvida, não escute mais, porque o que te traz dúvida vai tá te fazendo mal já. A dúvida é o mal. Isso está me gerando o quê? Então sai disso. Sai do que é dúvida. Traz para dentro de você só o que te dá certeza. Isso é você ser sábio. Porque depois que você fica mal na fé e vai caindo, ninguém pode te restaurar. É só Deus. E a misericórdia dele, da pessoa se humilhar muito. E muita gente tem se descuidado da fé.